Percebi que esse ano tenho pintado muito mais aquarelas do que eu tinha pintado do meio do ano passado até o final. E eu acho que de certa forma isso se deveu ao fato de ter trocado todas as tintas do meu godê. Não sei se isso faz sentido, mas por muito tempo eu tive muita pena de trocar as tintas do meu godê, de começar de novo, sabe? Fazer as misturas. Porque a gente acaba se acostumando com aquelas misturas já feitas ali no godê, as paletas de cores. É bom também porque isso acaba fazendo com que as cores saiam um pouco mais naturais. Mas esse ano eu resolvi começar totalmente de novo e trocar todas as tintas do meu godê, limpar todos os espaços de tinta, apesar da dor no coração de, sabe, estar desperdiçando um pouco de tinta, porque sempre dá para reaproveitar a tinta na aquarela. Mas eu acabei decidindo fazer isso no começo desse ano, porque eu senti que eu tinha pouca vontade de pintar com aquarela e tudo bem, eu uso outros materiais, giz pastel oleoso, grafite, arte, eu faço algumas ilustrações digitais às vezes, então faz sentido não ter tempo para fazer tudo. Mas a aquarela é uma coisa que sempre me deu muito prazer fazer, sabe? E eu senti que eu não tinha mais tanto interesse. E quando eu limpei o meu godê no começo desse ano, eu percebi como que é emocionante descobrir as cores, ter mais espaço para fazer as suas misturas. Então eu decidi que a partir de agora eu não vou ficar com tantas tintas secas nesses espaços maiores do meu godê, sabe? Eu vou sempre estar tirando o excesso e deixando pelo menos uns 2 espaços em branco, para que eu possa começar novas ilustrações, como se eu estivesse começando novas histórias, sabe? Também decidi refazer uma pintura que eu tinha feito há muito tempo atrás e que inclusive eu nem tenho mais essa pintura guardada comigo, que era de um lago com peixes. Então eu decidi refazer isso usando alguns dos conhecimentos que eu tenho hoje, um pouquinho mais da coragem que eu tenho hoje para usar aquarela, que é uma coisa muito característica nas minhas aquarelas antigas, era que elas ficavam muito foscas, a maioria tinha apenas 1 ou 2 camadas, então tinham pouca profundidade, poucos contornos, poucos contrastes. Então isso é algo que eu tenho tentado corrigir mais ultimamente. E por isso eu resolvi refazer essa pintura, porque algo muito característico da minha pintura antiga era que ela era praticamente do tom que você está vendo aí nessa fase da pintura, com apenas alguns leves contrastes que quase não davam para ser percebidos. E para fazer essa pintura, eu começo como sempre comecei mesmo, fazendo apenas uma camada muito fina de tinta, com mais água do que tinta, para ter uma base para essa pintura. Só que aí, ao invés de parar por aí, ou fazer apenas mais detalhes, ou começar a pintar os peixes, eu decido, fazer camadas por cima dessa. E então eu pego a mesma tinta, com a mesma quantidade de água e tinta, e faço outra camada por cima, porque agora sim eu estou fazendo o tom que eu quero que aquela água tenha. Porém, a camada de baixo vai me permitir deixar alguns espaços de luz na água, sabe? Como se fossem reflexos. Então eu vou pintando essas áreas mais próximas da borda com mais, não sei, afinco, com mais cobertura, eu vou cobrindo mais essas áreas. Mas conforme eu vou chegando no centro, eu vou deixando algumas linhas ou listras em branco, para que dê um pouco dessa sensação de profundidade da água, como eu estou fazendo aí agora. Então eu vou pintando completamente essas partes próximas da borda, e conforme eu vou chegando no meio, eu preciso deixar alguns espaços em branco, algumas listras, como se fossem listras mesmo de um tigre, mais ou menos no mesmo formato, para que dê um pouco dessa ideia de profundidade. Eu poderia fazer isso com o branco do papel, mas eu acho que o branco do papel é muito branco, a não ser que a luz em cima da água seja muito forte, isso dificilmente acontece. Então eu prefiro deixar o fundo com esse azul bem clarinho, bem fosco, para deixar esses
espaços de luz. Assim, para fazer as plantas, para fazer essas... Eu não lembro se o nome delas são Vitórias Régias ou Vitórias Régias são só as flores. Mas enfim, para fazer essas plantas que ficam flutuando na água, eu uso quase que a mesma estratégia que eu usei para fazer o mar, o rio no caso, que é pegar o verde bem diluído na água para fazer uma primeira camada que depois vai sobressair como uma luz. E em seguida eu vou pegando tintas com mais pigmento na mesma cor, para fazer algumas linhas nessas plantas que são uma marca característica dessa planta, né? Que são circulares, elas têm quase sempre um rasgo do lado e tem algumas linhas em cima dela, algumas manchas. Então eu fui fazendo isso até para dar um pouquinho mais de contraste nelas. E também para fazer alguns pontos de sombra, né? Porque algumas delas estão por cima de outras. Eu gosto muito de fazer essas carpas quando eu tô fazendo água, porque eu acho que o laranja delas, ou o vermelho, algumas têm vermelho nelas, ou um pouco de marrom, mas eu sempre acho que acaba sobressaindo bastante na água, sempre fica bem interessante. Então, nesse caso, eu preferi não fazer muitos detalhes nesses peixes, mas eu queria dar, obviamente, a ideia de que eles estão ali, né? Que não ficasse apenas uma mancha em branco com algumas manchinhas laranja ou um pouco avermelhadas, né? Então, eu faço essa parte alaranjada delas, que é a parte que mais vai sobressair, mas em seguida eu também faço um sombreado na parte de baixo para dar um pouquinho mais de profundidade nelas. Então eu faço isso nas nadadeiras, um pouco na cauda e na parte da frente ali do que seria o rosto do peixe, a cabeça do peixe, que rosto. Então eu vou fazendo isso para dar um pouquinho de profundidade e bem de leve, com o pincel mais fino que eu tenho, eu coloco um pontinho na onde ficariam os olhos, né? Também não detalhando muito, porque eu acredito que nessas pinturas menores com animais ou elementos muito pequenininhos, se a gente colocar muitos detalhes, acaba ficando bem estranho, né? Vai ficar pouco natural, que é o oposto da ideia de se fazer uma pintura de uma paisagem. E aí depois, por fim, eu vou adicionando mais alguns detalhes nessas plantas, mais algumas linhas que se sobressaiam mais do que as partes que são apenas sombra, né? E também para dar mais contraste, mais profundidade, porque eu gosto bastante de como ficam esses contrastes de mesma cor, né? Apesar de eu ter usado alguns tons diferentes de verde, como um verde meio amarelado, meio musgo para fazer a base, e um verde um pouquinho mais azulado para fazer as linhas, eu acho que fica muito natural mesmo assim. E enquanto eu termino essa pintura, queria te lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, para você se inscrever, curtir o vídeo. Eu tô sempre tentando aparecer por aqui com alguns processos de pintura, algumas dicas, alguns até tutoriais. Apesar de não ter tempo para estar aqui toda semana, que era o que eu queria, eu tô sempre tentando gravar alguma coisa pra cá e tentando ser um pouco mais frequente, tá bom? Então se você curtiu o vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal. E é isso, abraços!